Parte 3. Paulo Roberto de Moura Lima nasceu na favela. Filho do operário cearense Francisco Salles de Moura e de Joana Moura, aos 11 anos costumava ajudar o padre Nelson Carlos Del Mônaco a celebrar a missa de domingo na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. Essa capela fica bem no meio da favela do Jacarezinho, hoje transformada no QG do tráfico de cocaína no Rio. Menino ágil e ambicioso, Paulinho logo trocou a igreja pelo trabalho como aviãozinho dos traficantes, ou seja, aquele que entrega a droga aos viciados. Esperto, muito cuidadoso, nunca andava com grande quantidade de droga. Um truque para se passar por viciados fosse apanhado pela polícia. A lei se concentra no traficante. O viciado só é condenado a tratamento, nunca a prisão. Por andar sempre com pesos pequenos, ficou conhecido como meio quilo. De aviãozinho para traficante foi um pulo. Em 1981, quando se casou com Márcia Neves, já era conhecido fora das fronteiras do Jacarezinho. Meio quilo fez uma escalada rápida no crime organizado. Conquistou a amizade de um dos mais importantes traficantes do CV, José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, senhor todo-poderoso do Morro do Juramento. Ele ajudou meio quilo a controlar o tráfico no Jacarezinho. Emprestou homens e armas e deu a ele o cargo de gerente da boca. Meio quilo fez o resto sozinho. Parte do dinheiro da venda da droga era aplicada em melhorias na favela. Manilhas para a construção de uma rede de esgotos, material escolar para as crianças, custeava os enterros e dava à comunidade a segurança que a polícia nunca deu. Os domínios do traficante cresceram rapidamente e, na mesma medida, subiu na hierarquia do CV. Chegou a ser o tesoureiro da organização, administrador de uma caixinha abastecida por parte do lucro de todas as quadrilhas. Uma frase sempre repetida pelo traficante ganhou celebridade. No tráfico, a gente compra quem a gente quer. Meio quilo foi preso várias vezes. A ficha dele registra muitas fugas, como a do presídio Hélio Gomes, do complexo penitenciário da Frei Caneca em 85. Ele saiu pela porta da frente, apresentando um cartão de visitante que achou no chão. Certamente no lugar dele, algum parente de preso acabou detido pelos guardas. Mesmo com toda a importância que já tinha no mundo do crime, meio quilo só ficou famoso mesmo no dia 30 de agosto de 87. Tentou uma fuga cinematográfica do presídio Milton Dias Moreira. Era domingo, foi o último dia da vida dele. A fuga estava planejada em detalhes, mas falhou. Daniel Francisco da Silva, o Menudo, e Eli Tarden, o russo, chegam ao Aeroclube de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, dizendo que querem fazer um voo de turismo. Alugam um helicóptero e embarcam com o piloto Mário Antônio Frias. Quando sobrevoam o Morro de São Carlos, nos fundos do presídio, uma arma na cabeça do piloto muda o destino do voo. Agora a direção passa a ser aquela prevista pelo CV, direto para o telhado do pavilhão número 2 do presídio Milton Dias Moreira. Um grupo muito especial espera o helicóptero, basta ver os apelidos: Escadinha, Gordo, Meio Quilo e Serginho Ratazana, alguns dos nomes mais importantes do crime organizado. Às 3 da tarde, aquele domingo, o helicóptero tenta se aproximar do telhado. Menudo e Russo jogam dinheiro no pátio do presídio para confundir os guardas e criar o maior tumulto. O primeiro a tentar embarcar no helicóptero é Meio Quilo, que se agarra num dos trens de pouso. Um soldado da polícia militar abre fogo de metralhadora INA em cima dele. Atingido, o helicóptero perde o controle e bate numa caixa d'água. Meio quilo cai de uma altura de 15 metros em cima do telhado. Menudo tem sorte. É jogado para fora do aparelho, que explode ao bater no chão. O piloto Mário Antônio Frias e Russo morrem carbonizados. Meio quilo é levado para o Hospital Souza Aguiar. Os médicos atestam fraturas no pé, em um dos braços e queimaduras de segundo grau. O preso é liberado para ser transferido para o Hospital Penitenciário da Frei Caneca, mas morre de hemorragia cerebral. Até hoje o inquérito tenta determinar o que é que fez com que os médicos agissem dessa maneira.
Meio Quilo morreu com 31 anos. Estava condenado a 360 anos de prisão. Seu enterro levou 3.000 pessoas ao cemitério de Ricardo de Albuquerque. A comunidade favelada do Jacarezinho, segunda maior da América Latina, chorou a morte de seu líder. A tentativa de resgatar os chefões do CV ganhou a primeira página de todos os jornais do país e revelou o romance que ficou conhecido como Amor Bandido, ao virar título de capa de muitas revistas. Havia 4 meses, Meio Quilo namorava a filha do vice-governador do estado. Um namoro, é claro, dentro do presídio. Maria Paula Amaral, filha de Francisco Amaral, político muito popular na Baixada Fluminense. Tinha 20 anos quando se apaixonou pelo traficante. Sua mãe comandava um trabalho de assistência aos presidiários. Maria Paula ajudava e fez parte de um projeto de reforma do Teatro do Presídio, onde estava Meio Quilo. Um dia, uma conversa pelo telefone, um amor à primeira palavra. Quando o traficante morreu, a filha do vice-governador apareceu no Instituto Médico Legal. Deu uma estrondosa entrevista à imprensa, disse que depois de ferido gravemente, Meio Quilo foi espancado pelos guardas do DESIP, responsabilizou o Estado, que o pai representava, pela morte do traficante e disse mais, que Meio Quilo era um homem honrado, dizia para ela nunca usar drogas e sempre a prevenia de que iria morrer cedo. Amor bandido, mas amor. Parte 4. A crueldade desses homens que os jornais populares não se cansam de mostrar. Geralmente se aplica ao inimigo, aos bandidos rivais, aos delatores, aos elementos infiltrados da polícia, aos covardes. Na comunidade carente, os chefões do crime organizado são pessoas bem vistas, tratadas até com um certo carinho. É que para ter negócios lucrativos, o tráfico de drogas precisa de tranquilidade. Com a polícia subindo o morro todo dia, ninguém consegue ganhar dinheiro. Nem os fornecedores da droga, nem os distribuidores que a levam para a sociedade refinada do asfalto, para os jovens ricos da Zona Sul. O tráfico não é compatível com a desordem na favela. E é justamente por isso que a, entre aspas, segurança das bocas de fumo termina atuando como estranha polícia no morro. Durante 2 anos fui vizinho da favela da Mineira, pois morava numa casa na rua Barão de Petrópolis, entre Santa Teresa e Rio Comprido. Muitas vezes subi o morro para comprar cigarro ou cerveja nas biroscas da favela. Cruzava com soldados do CV ostensivamente armados. Sempre fui respeitado como morador do bairro. Houve ocasiões em que, ao chegar de madrugada, encontrava a rapaziada do dedo no gatilho, encostada no portão de casa. Eram jovens bem vestidos, tênis da moda, bonés que imitam caps dos times de beisebol americanos. Eles davam boa noite e delicadamente saíam da frente. Mas essa estranha segurança da favela tem suas próprias leis. Certa vez uma vizinha destratou um garoto que roubou mangas do terreno dela. Num período de 3 meses, teve a casa arrombada 6 vezes. Eu mesmo passei por isso. Depois de discutir com um dos rapazes, tive o carro roubado. Sofri várias ameaças e preferi mudar dali. Nessa ocasião, o dono de uma das biroscas me deu um conselho. Olha, se eu fosse você, reclamava com o secretário da Boca. Ele resolve essa parada e tudo volta às boas. O secretário da Boca é uma espécie de relações públicas da quadrilha. Negocia pequenos desentendimentos, como o meu. Trata também de empréstimos aos moradores e coisas desse tipo. Preferi me mudar, pareceu mais prudente. O rapaz com quem eu discuti tinha 15 anos e andava armado, com um revólver calibre 32 com balas dum-dum, aquelas que estilhaçam quando atingiam o alvo. Na maioria das áreas controladas pelo CV, o crime banal, o estupro, o bandidinho, o batedor de carteira, a violência contra vizinho, tudo isso é drasticamente reprimido pelas quadrilhas. Um marido ciumento que matou a mulher a facadas, se escapar da lei, morre na mão dos traficantes. A favela é uma comunidade sem cidadania, nos termos em que a conhecemos. A miséria coloca os homens à margem da vida. Mas a história e a sociologia ensinam que não pode existir agrupamento humano sem regras, sem leis
e sem um regime de prêmios e punições. O crime organizado ocupa esse espaço e dita o regulamento para o convívio social. Em novembro de 1992, os traficantes do Morro do Borel colocaram 11 meninos em fila e deram um tiro de revólver na mão de cada um deles. Os garotos estavam assaltando dentro dos ônibus que passavam perto da favela. Entre as pessoas assaltadas estava, por azar deles, a mulher do chefão do tráfico da favela, o Bill do Borel, homem de confiança do CV. Ele controla os negócios de Isaías Costa Rodrigues, um dos maiores traficantes da cidade, hoje sofrendo de AIDS no hospital penitenciário. Quem sobe a favela do Borel encontra uma inscrição no muro de uma casa. Bill é um amigo que gosta de tudo perfeito, mas acima de tudo, no morro, o morador tem que estar satisfeito, fecha aspas. E que ninguém pense que esse poder se abate apenas sobre pequenas comunidades isoladas. O CV já é uma espécie de governo paralelo, numa parte considerável da geografia do Grande Rio. Domina pela força ou pela persuasão quase 2/5 da população da região. No domingo, 9 de dezembro de 90, o jornal O Globo publicou matéria de página inteira sobre o império da organização. O texto de abertura dizia assim: 90% das 480 favelas do Rio, hoje são 1.900 em 2025, são dominadas por quadrilhas ligadas ao CV. Os gerentes desses grupos armados de traficantes, sequestradores e assaltantes de bancos impõem suas leis à força aos quase 2,5 milhões de moradores dos morros que dominam, fecha aspas. Outro texto da mesma edição de O Globo garante que as estações de trem que servem à favela do Jacarezinho não cobram passagens, porque os traficantes impedem a instalação das roletas e montam pontos de venda de drogas dentro das próprias plataformas da rede ferroviária. A reportagem de Jorge Luiz Lopes e Rodolfo de Bonis teve como fontes de informação o Serviço Reservado da Polícia Militar, o P2, e a própria Secretaria de Polícia Civil do Estado. Nenhuma voz da autoridade pública se levantou para desmentir a matéria de O Globo. A região metropolitana do Rio tem perto de 11 milhões de habitantes. Nela, para cada grupo de 100 mil moradores, 37 pessoas são assassinadas. Isso é pesquisa de Americano, assinada pela Population Crisis Committee, com sede em Washington. A estatística foi construída depois de 2 anos de estudos realizados com o apoio de 350 dos maiores especialistas mundiais em problemas de crescimento urbano. Uma cidade terrível, esse Rio de Janeiro, concluem os pesquisadores. Uma conclusão, aliás, reforçada por outra informação. O Departamento de Estado norte-americano considera o Rio a 4ª cidade mais perigosa do planeta para os cidadãos dos Estados Unidos em viagens de turismo ou negócios. Rio de Janeiro só perde para Beirute, Medellín e Bangkok. Um special warning nesse sentido foi emitido a todas as companhias de turismo, de aviação e seguradoras dos Estados Unidos em fins de 89. Meses depois, em junho de 90, a Anistia Internacional publicou um relatório, Tortura e Execuções Extrajudiciais no Brasil, que assustou ainda mais os americanos. Ou seja, violência criminal e violência policial a todo vapor. A onda de sequestros que assola o país, mais de 200 casos só no Rio entre maio de 1990 e dezembro de 1992, tem boa divulgação na imprensa mundial. De acordo com o Sindicato de Estabelecimentos Hoteleiros do Rio, essa publicidade negativa reduz significativamente a ocupação dos hotéis de luxo na cidade. O Rio está na classificação de turismo perigoso. Em abril de 1993, quando o grupo de hotéis Horsa pediu concordata judicial. Uma das alegações foi a péssima imagem que o Rio de Janeiro tem atualmente no exterior. Se é ruim para o turista, imagine para os moradores da cidade vítimas de tanta violência. As estatísticas da violência no Rio, no entanto, não estão diretamente ligadas ao crime organizado. Os casos que enchem os boletins de ocorrência policiais são, em mais de 70%, crimes comuns contra o patrimônio, ou seja, furtos e roubos praticados pelo bandido avulso e por quadrilhas iniciantes, muitas delas formadas por crianças e adolescentes. As organizações de grande porte, e a maioria delas, o CV, se dedicam ao que podemos chamar de uma ação seletiva.
é o tráfico em larga escala, o contrabando internacional de armas, o roubo quase industrializado de carros, o assalto a bancos e sequestros milionários de empresários como Roberto Medina. A base da operação são as drogas. Assaltos e sequestros são uma forma de fazer caixa para financiar a compra da maconha e da cocaína nos atacadistas internacionais, que são os cartéis colombianos de Cali e Medellín, os cartéis bolivianos, a máfia siciliana que atua na América Latina. As ações armadas funcionam também como batismo de fogo para os novos soldados da organização. Carros e armas são moedas no complexo mundo do tráfico. Quer dizer, o crime organizado não atinge a sociedade de maneira indistinta, apesar de ser uma grave ameaça ao poder constituído e à ordem pública. Mas o tráfico evidentemente gera o crime avulso. O consumo de cocaína é verificado na maioria absoluta dos casos em que ocorre a prisão em flagrante de assaltantes violentos e estupradores. O delegado Elson Campelo, um dos mais ativos no combate ao crime organizado no Rio, tem uma frase que resume a situação. A cocaína é o denominador comum no crime violento. Para os chefões do crime organizado, esse tipo de ação indiscriminada simplesmente não interessa, porque não vale a pena ser preso e atrapalhar os negócios lucrativos da droga por qualquer besteira. As quadrilhas que servem ao CV punem com morte qualquer desobediência. Dentro do grupo, não se admite ações individuais, salvo quando autorizadas pelos líderes. Há registro de situações, no entanto, em que uma quadrilha aluga ou empresta homens e armas para uma ação específica, desde que não afete a população no território em que o grupo está instalado, ou os interesses da organização. Toda a história do crime organizado mostra claramente uma tentativa de criar vínculos com o meio social. Aqui podemos lembrar um episódio que retrata fielmente esse compromisso tácito entre o crime e a comunidade pobre. Dia 29 de novembro de 1990, um dos mais importantes traficantes da Zona Sul do Rio, Antônio José Pereira, o Tom Zé, foi assassinado por seu maior aliado. Tom Zé estava refugiado no Morro do Querosene, um domínio de Adilson Balbino, que controla 4 favelas na Zona Norte. Tom Zé precisava de homens e armas para enfrentar uma guerra pelo controle do tráfico em Ipanema e Copacabana. Só que ele se encheu de encantos por uma mocinha de 16 anos moradora da favela. A menina resistiu à sua aproximação e terminou sendo barbaramente violentada. No dia seguinte, o gerente da Boca de Fumo do Morro do Querosene procurou Adilson Balbino e contou a história. O traficante reuniu o que se poderia chamar de tribunal da quadrilha e pôs o caso diante das leis que regem a vida nas favelas. Conclusão: Tom Zé foi condenado à morte e a sentença foi executada rapidamente à luz do dia. O traficante foi arrastado para um terreno vazio, sob as torres da energia da Light. E lá disseram a ele que ele ainda teria uma chance, sair correndo e tentar escapar dos tiros. Se conseguisse, estaria livre. Tom Zé não conseguiu. Levou muita bala de metralhadora e de pistolas automáticas disparadas por 6 soldados da favela. Sobre o corpo dele foi colocado um cartaz: "Este é Tom Zé, estuprador". Moradores do Morro do Querosene, reunidos para o espetáculo, bateram palmas diante da demonstração rápida e eficiente da única justiça que conhecem, a lei do cão. Mas os tribunais do crime organizado também se voltam contra o morador. Aquele que reclama, que incomoda, que não aceita as exigências do tráfico, pode ser expulso da favela, ou pode acabar com um tiro na cabeça. Algumas vezes os traficantes simplesmente requisitam um barraco que está numa posição estratégica, e a família que se mude. Pode parecer que o controle das quadrilhas sobre a comunidade pobre se exerce apenas de armas na mão. Isso é uma visão muito simplista do problema. O poder de fogo do crime é bem real. O poder de corrupção das imensas fortunas patrocinadas pelo tráfico também é bem real. Mas o que quase todos esquecem é o componente social de tudo isso. As quadrilhas são parte integrante dessas comunidades. O soldado da Boca de Fumo é filho de Dona Fulana, namorado da fulaninha, que é filha do seu Beltrano, quer dizer,
São todos criados no seio pobre da favela, mais ainda, são alguém na vida, porque conseguiram romper o sistema e enfrentar o mundo. Vale a pena tomar emprestado uma opinião do jurista Manuel Pedro Pimentel, ex-secretário de Justiça de São Paulo. Abre aspas. Eu entendo que, comparado ao mendigo, o ladrão é melhor. O mendigo, cuja honestidade é preferida como mais comovente pela sociedade, é um vencido que desistiu de lutar. Entregou-se, conformou-se com a marginalização e estendeu a mão desarmada à caridade pública. O ladrão não. Reage e enfrenta a sociedade, arrisca a liberdade e a própria vida. Continua lutando, não se conforma com a sorte que lhe foi destinada. Estende a mão armada e tira aquilo que muitas vezes é negado ao mendigo. Por isso é que eu chego a sentir uma certa admiração e qualificado respeito ao ladrão. Pelo mendigo, não consigo sentir mais do que piedade. O texto foi publicado no livro O Prisioneiro da Grade de Ferro, escrito por um dos melhores jornalistas do país, Percival de Souza. Se tal sentimento de admiração pode partir de um secretário de Estado, imagine só o que não passa pela cabeça do menino Tião, ao ver o, entre aspas, Exército Vermelho desfilar pelo morro. Parte 5. Quando a gente lê nos jornais algo a respeito da incapacidade da polícia em localizar as quadrilhas no interior das favelas, pensa sempre que se trata de um bando de incompetentes ou corruptos. Incompetência e corrupção existem na polícia sim, nem é preciso falar muito sobre isso. Mas o fato é que as batidas policiais nos morros esbarram em duas dificuldades quase insuperáveis. O desenho intrincado das favelas, onde há refúgios em toda parte, e a solidariedade dos moradores que têm ódio da polícia. A moderna sociedade brasileira só vai ao morro de metralhadora na mão, com a cara da polícia. Enquanto isso, o bandido mora ali. Para soldar suas relações com a comunidade, o crime organizado montou uma série de mecanismos de assistência social. Existe uma espécie de NPS do crime, veja só. O tráfico de drogas dá presente nas festas religiosas, financia a escola de samba, constrói o grupo escolar e a igreja, empresta dinheiro sem juros, paga ao médico, paga os remédios nas emergências, chega ao requinte de dar pensão para mulheres abandonadas pelo marido. No caso de companheiros caídos em combate, as famílias têm tratamento especial. A parte delas continua sendo paga. O mesmo ocorre em caso de prisão. O dinheiro para esse pecúlio vem de um fundo especial, suprido pelo depósito regular de um percentual dos lucros das quadrilhas. Tudo, é claro, administrado profissionalmente, com investimentos no mercado de capitais. O dinheiro sujo da droga vira dinheiro limpo por meio de mecanismos legais de aplicação, gerenciados por cidadãos acima de qualquer suspeita, a maioria advogados. A lavagem de dinheiro, né? Mas também há empresários metidos na lavagem de dinheiro, com investimentos na construção civil e no comércio. A forte suspeita de que alguns banqueiros do jogo do bicho no Rio têm ligações com o esquema de lavagem dos lucros da droga do tráfico. Em maio de 93, quando 12 desses banqueiros foram para a cadeia, denunciados pela juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal, essa suspeita se tornou ainda mais plausível. Nada disso aconteceu da noite para o dia. Muitos anos se passaram até que as quadrilhas adquirissem esse grau de sofisticação e de inserção social nas comunidades pobres. O governo do Rio estima que o CV tem algo em torno de 6.500 homens em armas, uma média de 60 soldados para cada um dos 98 grandes pontos de venda de drogas. Ao todo, são quase 300 bocas de fumo na cidade, o que pode fazer com que a estimativa da polícia seja bem inferior à real força armada do crime organizado. O efetivo militar das quadrilhas é formado por crianças e jovens, gente ágil e sem muita preocupação com a lei. Os menores, quando vão presos, vão para instituições de assistência social. Poucos dias depois, estão de volta na favela e ao crime. Para os maiores, a prisão é como uma condecoração nessa estranha guerra civil não declarada. Outras 10.000 pessoas trabalham diretamente no tráfico, em tarefas de distribuição e contatos.
Mais de 300 mil vivem dos rendimentos do comércio ilegal de entorpecentes. Só para a gente fazer uma comparação, quando a guerrilha derrubou o governo de Anastácio Somoza na Nicarágua, o efetivo da Frente Sandinista de Libertação Nacional era de 15 mil homens. É claro que o CV não vai tomar o poder, mas tem poder suficiente para manter o controle sobre seus territórios. Um dado impressionante: o bandido no Rio de Janeiro já não tem medo de matar polícia. A famosa frase da polícia de Chicago nos anos 1920, Never kill a cop, nunca mate um policial. Aqui não faz o menor sentido. Dia 25 de abril de 93, 4 policiais foram assassinados a tiros de fuzis em plena luz do dia. A perícia recolheu 40 cápsulas de AR-15 numa rua do bairro do Jardim América. No momento do crime, havia um pega de carros e mais de 500 pessoas testemunharam a execução. Bandido não tem mais medo nem de testemunho ocular. A máfia agora mora no Rio e já se instala em São Paulo e em outros estados do Nordeste. O bandido solitário, improvisador, foi substituído há tempos pelo profissional frio e metódico. Um profissional que sabe que as crianças, como nosso Tião, têm futuro no crime.